Bom, pessoal, outro tipo de tecnologia interessante também é a detecção pré-natal de doenças cromossômicas, né? Então, tem algumas doenças que a gente consegue detectar antes mesmo do indivíduo nascer, né? Então, algumas doenças genéticas podem ser diagnosticadas pela observação do cariótipo de células do paciente. Então, só retomando, só relembrando o que é o cariótipo, né? O cariótipo é basicamente uma foto ali do conteúdo genético da célula do paciente. Então, ficam ali os cromossomos, né, todos organizadinhos ali, todos bonitinhos em pares, né, e a gente consegue avaliar, então, se a quantidade de cromossomos está correta, se não está faltando nenhum pedacinho de algum cromossomo, tá, que são coisas que poderiam levar a algumas doenças, então, naquele bebê que vai nascer posteriormente, né. Então, analisa-se esse cariótipo, né, esse conjunto do material genético da célula do paciente, para poder visualizar se vai ter algum problema futuro. Tá? Então, antes do nascimento, pode-se fazer o estudo cromossômico de células fetais, obtidas por amniocentese, que é a punção do útero, né? Então, pega um pouquinho ali do líquido amniótico, né? Retira-se um pouquinho desse líquido, que permite a obtenção de amostra, então, desse líquido para poder fazer essa análise do cariótipo, tá? Uma técnica alternativa consiste em colher uma amostra de vilosidades coriônicas, do córion, né? Por sucção de tecido fetal da placenta. Então, sempre aí são técnicas que permitem a retirada de amostras de tecidos associados ao bebê, né? Após o nascimento, as células habitualmente usadas são os leucócitos, tá? Então, se for tentar avaliar o cariótipo aí depois do nascimento, a gente pega geralmente os leucócitos. São os glóbulos brancos, né? As células de defesa do organismo. As células são banhadas com uma solução contendo substância que estimula a divisão celular, né? Então, por quê? Porque, se vocês lembrarem lá das aulas de mitose e meiose, quando que é o momento que a gente consegue visualizar melhor os cromossomos? É durante a divisão celular, mais especificamente na fase de metáfase, onde os cromossomos estão bem condensadinhos, né? Estão no seu máximo de condensação, e a gente consegue visualizar eles melhores do que quando eles estão não muito condensados, né? Então, essas células obtidas aí do bebê, né, dos líquidos, são banhadas com essa solução que estimula a divisão celular. Aí, depois que estimula a divisão celular, então, a gente coloca uma substância chamada de colchicina, que vai interromper a divisão celular exatamente na fase que eu mencionei para vocês, na metáfase, para poder visualizar os cromossomos bem condensados. Então, colocadas em solução hipotônica, as células absorvem água e incham. Então, de novo, sempre associando com as aulas que eu já fiz, né, que eu já falei para vocês algumas coisas para fazer o link. Então, lembrando da aula de permeabilidade de membrana plasmática, questão de solução hipotônica, hipertônica e isotônica. Solução isotônica possui a mesma concentração de soluto, né, de sais, por exemplo, dentro e fora da célula, né? Então, não vai ter entrada nem saída de água dessa célula. Isotônica, igual. Solução hipertônica, né? Então, é uma solução que está mais concentrada em solutos do que a célula, né? Então, solução hipertônica tem mais solutos, automaticamente tem menos água do que a célula. A célula tem mais água e menos soluto. Então, a tendência é que essa quantidade maior de água saia da célula, a célula murcha, tá? Então, solução hipertônica faz a célula murchar. E solução hipotônica, que é o que está sendo mencionado aqui no caso, é uma solução que contém pouco soluto. Então, tem menos soluto do que tem na célula. Ou seja, tem mais água fora da célula do que dentro. A água tende a entrar na célula e inchar essa célula, tá? E aí, então, com esse inchaço das células, né, isso vai fazer com que os cromossomos fiquem mais separadinhos uns dos outros, tá? Então, basicamente, isso daí é a técnica de como que a gente faz para visualizar esses cromossomos aí, né? Então, os grupos de cromossomos são identificados e fotografados, os cromossomos homólogos são agrupados aos pares e colocados em ordem crescente de tamanho. Então, essa foto, basicamente, é o cariótipo. Pela análise dos cromossomos por meio das fotos,
o investigador pode saber se há uma anormalidade cromossômica nas células estudadas, né? Então, aqui a gente tem dois cariótipos, né? Tem o cariótipo da menininha e o cariótipo do menininho ali, tá? Bom, aí, no caso aqui, ele está mostrando como que é a amniocentese. Então, introduz lá uma agulha, né? E faz a punção, faz a retirada de um pouquinho do líquido amniótico, tá? Então, esse líquido vai ser analisado, né? Vai ser feito, então, essa cultura de células, como eu mencionei para vocês, todo aquele procedimento, toda aquela técnica que eu acabei de mencionar para vocês, para fazer a foto, para fazer o cariótipo. A gente tem dois cariótipos aqui. Então, tem o cariótipo da menina e o cariótipo do menino, né? À esquerda, o cariótipo da menina, a gente tem um cariótipo normal, né? Sem nenhuma alteração. Então, vocês veem que a gente tem 22 pares de cromossomos autossomos, né, que não estão relacionados a caracteres sexuais, e o último par, que é esse aqui, é o de cromossomos sexuais, né? Então, o par 23 cromossomos sexuais, que aí, no caso, como ela é uma menina, é XX. Então, aqui a gente vê que tem 23 pares, né? Então, realmente, pares, ou seja, composto de 2 cromossomos só, e não está faltando pedaço de nenhum cromossomo, que vocês veem que os cromossomos de cada par eles são todos do mesmo tamanho, mesma estrutura, não está faltando nenhum pedacinho. No caso do cariótipo do menininho da direita, ele é um menino que tem síndrome de Down, né? E o que causa a síndrome de Down nesse menino? Aí vamos analisar aqui, ó, os cromossomos do par 21. Então, deveria ser um par, né? Deveria ser só 2 cromossomos, como acontece aqui na menina. Só que no caso da pessoa que tem síndrome de Down, ela tem 3 cromossomos, né, no par 21, tá? Então, a gente chama também essa doença de trissomia do 21. Então, tri de 3, somia do 21, tá? Então, ele tem o par de cromossomos sexuais aqui normal, XY, por isso que ele é um menino, né, porque tem o Y, mas no caso do parzinho 21, ele tem 3, ele tem um cromossomo a mais, e isso acaba causando aí as características da síndrome de Down, certo? Então, é dessa forma que a gente analisa o cariótipo, né, e nesse caso a gente consegue ter uma ideia de algumas doenças com essa análise pré-natal. Outra tecnologia é a impressão digital do DNA, ou também chamada de DNA fingerprint. Vocês já devem, talvez tenham ouvido falar em inglês assim também. Então, impressão digital do DNA, uma pequena quantidade de material biológico permite esclarecer com precisão quase absoluta crimes ou investigação de paternidade. Então, basicamente, é a gente analisar um material genético ali para a gente tentar identificar se aquele material genético é de determinada pessoa ou não. E aí, com isso, a gente pode tentar solucionar alguns crimes, né? Então, teve um crime ali, tem um material genético que foi coletado naquela cena de crime. E a gente tem a suspeita de que seja determinada pessoa. A gente vai pegar esse material genético, analisar esse material genético e comparar com o material genético da pessoa que a gente está suspeitando e ver se eles batem. Se bater, é porque aquela pessoa realizou o crime. Se não bater, é porque não realizou, né? Porque esse tipo de tecnologia, ele é bem preciso, tá? Então, 99,9% de certeza. Mesma coisa nos casos de paternidade, né? Então, o famoso teste de DNA do programa do Ratinho, que vocês talvez já tenham ouvido falar, é basicamente isso daí, né? Então, tem bastante precisão na determinação, tá? Então, a técnica baseia-se no fato de que o DNA de cada pessoa tem sequências que se sucedem de forma peculiar, em tamanhos e quantidades que são únicos para cada pessoa. Então, cada pessoa no mundo tem uma sequência única. Então, se você for comparar uma amostra de DNA com o DNA daquela pessoa, se bater é porque é dela mesmo, porque a sequência, né, o tamanho, quantidade e tal, é único de cada pessoa, tá? Excetuando-se, obviamente, gêmeos univitelínicos, né, que são gêmeos idênticos, porque eles têm exatamente o mesmo padrão genético, né, o mesmo padrão de repetição, todo o material genético ele é idêntico, tá? Então, tirando-se os gêmeos univitelínicos, que são geneticamente idênticos, não há duas pessoas no mundo com o mesmo padrão de repetição desses fragmentos ao longo de suas moléculas de DNA. Então, é como se fosse mesmo uma impressão digital molecular, que é a mesma coisa que a nossa impressão digital, né, que temos nos dedos, que são únicas de cada pessoa, tá?
Esse método de análise, então, ele consiste em fragmentar o DNA celular a ser testado. Então, pode ser obtido de leucócitos, espermatozoides, células de folículo piloso e outras células, por meio de endonucleases de restrição. Mesma coisa lá do DNA recombinante, da técnica do DNA recombinante, né? Os fragmentos obtidos são separados por eletroforese e depois transferidos para uma fita de nylon. Eletroforese é basicamente você colocar o material ali, passar uma corrente elétrica por ele, e aí ele vai percorrendo um gel, e aí quando ele chega em determinado pedaço, se ele parar ali é porque ele tem aquele tamanho que a gente tem interesse ali. Então, por exemplo, você quer... Porque não dá para você visualizar o DNA e falar, ele tem tal coisa, né? É uma coisa... É algo bem minúsculo, bem molecular mesmo. Então, como é que você faz para visualizar as características daquele material, né? Então, você utiliza essa técnica chamada de eletroforese, em que, basicamente, a gente vai pelo tamanho do fragmento, né? Então, a gente quer um fragmento que tenha um tamanho X, porque a gente sabe que aquele tamanho de fragmento é aquele gene que a gente tem interesse. Então, a gente vai passar todo aquele material genético, está todo clivado, está todo cortadinho pelas enzimas, vai passar por uma corrente elétrica, por um gel, e aí, quando chega na altura do tamanho que a gente quer, a gente separa, então, aquele trechinho ali, porque a gente sabe que naquele trechinho, que tem aquele tamanho específico, tem aquele DNA que a gente quer, certo? Então, é basicamente isso daí, de uma maneira bem simplificada, o que é essa técnica de eletroforese. E aí, depois que a gente selecionou, então, esse pedacinho de DNA que a gente queria, ele é transferido para uma fita de nylon, né? Então, sondas de DNA, que são fragmentos curtos de DNA que se ligam com sequências específicas do DNA a ser testado, marcadas com material radioativo, são postas em solução, no qual se introduz a fita de nylon contendo DNA aderido. Então, o que acontece? A gente pegou aquele DNA que a gente quer analisar, cortou ele em vários pedacinhos. E aí a gente quer selecionar o pedacinho que a gente tem interesse. Faz o processo da eletroforese, passa ali pelo gel, tal, selecionou o pedacinho que a gente quer. Esse pedacinho, então, é transferido para uma fita de nylon. Para a gente ter certeza que ele realmente é aquele DNA que a gente quer, a gente vai misturar ele, a gente vai ligar ele com essa sonda de DNA. Então, essa sonda vai se ligar naquele pedaço do DNA que a gente queria, e ela é radioativa, ela é fluorescente. Então, ela vai indicar que aquele material está ali, né? A gente pode ter certeza, então. A fita é lavada para remover o excesso dessas sondas de DNA que foram colocadas na fita de nylon e colocada em contato com o filme de raio-x. O filme será marcado apenas onde houver fragmentos de DNA radioativo, ou seja, em que a sonda foi ligada, né, aos fragmentos de DNA da amostra que estavam na fita de nylon, estabelecendo-se um padrão de faixas absolutamente individual. Então, grudou ali a sonda radioativa, né, que vai emitir a radiação, a gente vai conseguir visualizar. E fez um padrão de bandas, de faixas, que é absolutamente individual. Então, cada pessoa vai ter um padrão de bandas específico, um padrão de faixas específica, tá? Quando o material examinado for sangue ou outro tecido que contém as células diploides, deverá ser total a coincidência com o DNA obtido do sangue do indivíduo. Então, a gente faz esse procedimento, tanto esse procedimento que eu mencionei acima, né? Tanto para o DNA que a gente está analisando, que a gente pegou lá, por exemplo, da cena do crime, quanto para o DNA da pessoa lá que a gente tem a desconfiança que seja o criminoso. A gente pega, faz esse procedimento para os dois, aí vai sair um padrão de bandas para cada um dos dois. A gente pega e vai comparar essas bandas. Se elas forem totalmente coincidentes, significa que aquele cara é o criminoso, né? Principalmente se a gente estiver falando de células diploides, tá? Por quê? Se a gente pegou lá o sangue da pessoa no lugar lá do crime, né? Pegou o sangue. O sangue é composto de células diploides, né? Lembrem que são células diploides, células 2N, que tem uma cópia dobrada do material genético. Então, células diploides, a gente vai ter que ter uma correspondência de 100% total, né? Do sangue, do DNA obtido do sangue do indivíduo com o próprio amostra do indivíduo que a gente pegou, certo? Agora, se for um DNA obtido de espermatozoides, como no caso de, sei lá, teste de paternidade, ou enfim, se você pegou por algum
motivo você quer comparar o DNA do espermatozoide, lembrem-se então que o espermatozoide ele é haploide, ele contém só metade do material genético. Então, nesse caso, só precisa ter concordância de metade das bandas ali, das faixas, né? Então, concordou metade, é sinal que é o mesmo ali, tá? Tá sendo comparado, tá? Então, nos casos de investigação de paternidade ou identificação de crianças desaparecidas, o DNA do filho apresentará 50% de concordância com o DNA de cada um dos genitores. Então, claro, se você quer ver teste de paternidade, você tem o DNA da criança. E aí você quer comparar o DNA da criança com o DNA de uma pessoa que você suspeita que é o pai. Vai ter que ter 50% de concordância, né? Porque vem 50% do material genético do pai, 50% do material genético da mãe. Então é impossível ser 100%, tá? Só seria 100% se fosse a mesma pessoa, como no caso dos crimes. Como é investigação de paternidade, vai ter que ser 50% de concordância, certo? Então é para isso que serve essa técnica aí do DNA fingerprint. Volto daqui a pouco no próximo bloco.